Dizem que os fotógrafos não são pessoas como as outras. Consta que caminham com metade dos olhos entre as mãos e não fazem separação entre o seu corpo e o mundo, como as crianças e os animais. Neste último aspecto, compartem a condição com todos os artistas dignos desse nome, e ainda bem que assim acontece. São palavras de Lídia Jorge no livro Silêncios, do meu convidado de hoje, Eduardo Gageiro, um dos mais premiados e históricos fotojornalistas portugueses, que acompanhou criticamente acontecimentos, modos de vida e personalidades diversas da história recente do país e do mundo. No dia em que faz 89 anos, acolhe este profissional da nona arte, a que Salgueiro Maia chamou artista e fotógrafo da verdade. Criador de documentos históricos, como disse Ramalhianes, através de quem, nas palavras do amigo José Cardoso Pires, reconhecemos que a fotografia vê o que o olhar não abrange. Até 5 de maio, não perca, na Cordoaria Nacional, a exposição Factum, entrada livre para uma mostra com 170 fotografias que cobrem mais de 7 décadas de atividade deste ampliador de instantes únicos, revelador de personalidades e fixador de memórias. Olá, Eduardo, e muito obrigado por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Me terem convidado. Obrigado. É um grande prazer estar aqui a falar consigo. Está quase, para o ano faz 90 anos, mas está... 89. Para o ano. Não sei se... Hoje faz 89 para o ano. Não sei se chegarei. Já fiquei tão longe. É extraordinário porque chegou muito, mas... e é muito engraçado porque eu descobri que o seu apelido quer dizer o homem que vê... O mastro da Gávea. Era o marinheiro que via o mar e via, quando havia terra, era ele que anunciava. É engraçado porque há muitas coisas que nós descobrimos sobre a nossa história ao ver a sua exposição e sobre as nossas personalidades. Há uma coisa que sempre que me espantou foi porque o Eduardo é um autodidata. O seu pai disse, não vai nada para o liceu, Exatamente. vai, mas é ser um manga de alpaca. Foi funcionário da fábrica. Sim, mas o meu pai pôs-me a trabalhar na fábrica de louça quando eu tinha Sacavém, 12 anos. quando nasceu. E era um miúdo, claro. E, entretanto, o meu primeiro emprego foi andar de secção em secção a entregar papéis, era paquete. Não havia essa tecnologia, não. E de forma que aquilo era a pé, não é? Sim. E então acontece que, ao fim de um tempo, fiquei muito zangado para ir para a fábrica. E então, ao fim de um tempo, quando eu comecei a dar-me com pintores, com escultores e mais intensamente com os operários, comecei a gostar imenso. Eu só conhecia os operários como vai ter um estabelecimento em frente à fábrica. A casa de pasto, não é? Exatamente. E então eles iam lá, ainda de pé descalço, nessa altura, para a minha mãe aquecer a marmita com sopa. E eu conhecia-os daí. E então, depois, quando eu fui para a fábrica, quer dizer, o nosso contacto foi mais direto ainda. E então foi quando eu comecei a levar uma maquinazinha pequenina, a Kodak Baby. Kodak Baby, que tinha dado ao seu irmão, mas o José não ligava nenhuma. Não ligava nenhuma à fotografia. Tinha sido dada por um tio meu que veio da África. Não? Nesta exposição está lá essa máquina, muito engraçado. As pessoas podem ver, é muito giro. E então acontece que comecei a fazer fotografias, que queria registar, digamos, as pessoas, até os artistas e os escultores, forneiros e não sei o que mais. Então comecei a fazer fotografias. E então, ao fim de um ano, talvez, ou talvez menos, houve um escultor, o Armando Mesquita, que disse: tens de trazer as fotografias para eu ver o que é que andas para aí a fazer. E então lá levei as fotografias, ele olha para mim e diz-me assim: ouve lá, tu tens olho, mas não percebes nada disto. Então porquê, Sr. Mesquita? Tu não percebes nada de composição, não percebes... de forma que tens que ir a um ateliê e eu ensino-te arte e composição. Anda lá 2 anos. E então, a primeira imagem que eu tenho é o Sr. Armando Mesquita fazendo um retângulo cheio de quadradinhos. E assim, olha, isto é regra de ouro. De forma que tu tens que pôr sempre o motivo principal no lado direito. Que a nossa vista tem tendência a olhar sempre ao lado direito. Não sabia. Repare que... É uma regra para atrair o olho para a fotografia. Depois arranjas um elemento de composição no lado esquerdo. Isto é a regra de ouro. Depois podes alterar isto, mas sempre nesta base. Não arranjo coisas muito confusas e tal. E eu comecei a fazer fotografias. Não tinha máquina. E o meu pai não me queria comprar. De forma que eu descobri... Eram coisas caras na altura. Em Sacavém havia um senhor chamado José Carvalho, que era muito mais velho que eu, que tinha uma boa máquina. Era uma Zeiss-Ikon. Uma Zeiss, muito boa. Zeiss-Ikon. E então fui ao Sr. José Carvalho, não se importa de me estar a máquina, quando a receber lições
do Sr. Armando Mesquita, que era conhecidíssimo. Exatamente. Lá me emprestou a máquina, eu era um miúdo, confiou em mim. Então comecei a fazer fotografias melhores. Cheguei logo com o Armando Mesquita, claro, com a máquina do Zé Carvalho. E entretanto comecei a fazer fotografias lá no Rio Trancão, os pescadores. Lembro-me de fazer uma fotografia, nesse ano vieram cá os meus tios da África, e então aos fins de semana eu sempre viajar, não é? Levavam-me. E então lembro no Convento de Cristo, havia assim um raio de luz muito bonito, que entrava lá para um vitral, e eu já com a influência do Armando Mesquita, das lições, pedi à minha Uma prima, sobrinha, a minha prima, para simular que estava a rezar. Okay. E então fiz essa fotografia, uma série delas, e houve um concurso dos empregados de escritório do Distrito de Lisboa. Concorri. E pela primeira vez que concorri, ganhei logo 2 primeiros prémios e 2 segundos. Incrível. Não pode estar a acontecer, não é? Exatamente. De forma que eu lembro, está lá na exposição essa fotografia, as pessoas eram muito mais velhas que eu e quiseram que eu ficasse no meio delas. E estou lá eu com um ar muito petulante, com as salvas de prata. E então isso foi um caminhar. E então depois, no outro dia, o senhor Armando Mesquita foi outra vez falar com o meu pai. Então o rapaz ganha prémios e tudo, e você não compra uma fotografia. E por fim, lá me dizia, vai lá saber quanto é que custa uma máquina e tal. Então fui ao JC Alvarez, que era das melhores casas que havia em Lisboa nessa altura, onde eu comprava os rolos para a máquina do Zé Carvalho. E conhecia-os muito bem. E então o Nuno Ferrari, que era da minha idade, ele era filho do Amadeu Ferrari, e ao falar com eles, olha, diga-me, por favor, quanto é que custa uma máquina, porque o meu pai talvez compre a máquina finalmente para mim. E então mostra-me a Rolleiflex e a Rolleicore. Assim, a Rolleiflex é a melhor de todas. Tem objetivo até SAR, tinha, não sei o que tinha mais. célula fotoelétrica. Pois, célula fotoelétrica, não. E esta não tem, que era a Rolleicore. E é metade do preço. Tem uma objetiva menos boa, que é a Xenar. Sim. Mas não há problema, eu faço aqui uma escala. Se tiver sol, dá 250-11. Exatamente. Se tiver encoberto, dá 258. E então tomo nota. Aliás, fiz uma escala logo, que está lá na exposição. E então disse, comprou a mais barata a prestações. A mais barata a prestações. E então diz-me, digo assim, Sr. Amadeu, Sr. José Rego, então, o que é que eu digo ao meu pai? Como é que ele paga isto? Olha, levas a máquina, isso comove-me agora, ainda. Sim. Levas a máquina e dizes ao teu pai como é que quer pagar. Quer dizer, como é que eles depositaram confiança no miúdo. Exatamente. E então lá vou eu, na caminhonete de carreira, nessa altura havia 2 de manhã e 2 à tarde, e levo a máquina. E depois começo a fazer mais fotografias. E com o Armando Mesquita outra vez, estrei essa máquina com o Armando Mesquita, que tinha feito era com a máquina do Zé Carvalho, e então comecei a mandar fotografias para vários concursos internacionais, e a minha ambição era ser fotojornalista. Nessa altura dizia-se fotógrafos de imprensa, não é? E então comecei a concorrer a concursos internacionais, comecei a ganhar prémios com fotografias feitas em Sacavém. Incrível. E então, que estão lá na exposição, algumas. No livro estão mais. E então acontece que a minha ambição era ir para os jornais, tendo ir para os jornais, mas aquilo era muito difícil, porque quem controlava aquilo nessa altura era uma máfia de fotógrafos maus. Sim. Havia bons fotógrafos na altura, claro, atenção. Claro. Eles nunca os deixavam entrar para os jornais. Eles assim, controlavam tudo. E quando entrou no século ilustrado, assim puseram depois no laboratório a processar os Isso era terrível. E então, mas eu, nessa altura, pedi, houve um jantar lá muito ao lado, onde é a Companhia das Águas, na Companhia das Águas, houve um jantar de jornalistas, em que foi o Mário Ventura, que era meu amigo de infância, já era jornalista do Diário Popular. E então convidaram-me, eu fui. Lá manifestei o meu interesse a ir para os jornais, e houve Jorge Tavares Rodrigues, que disse assim, olha, você apareça lá e leve umas fotografias. Assim então, foi. Apareci, levei fotografias, ele muito simpático, olha, você entra amanhã se quiser, que você tem olho. Então, tá bem. Eu já fazia fotografias
quer dizer, tinha o conteúdo que era a minha cabeça, mas depois já sabia, digamos, pôr as fotografias para além do conteúdo terem uma certa beleza estética, digamos, bem equilibradas. O grande salto foi quando falhou um fotógrafo no século ilustrado para ir a uma entrevista do Ferreira de Castro, acho que era, e depois altura... vai lá o miúdo, foi o Eduardo. Exatamente, você sabe a minha história. E então foi nessa altura que realmente... É extraordinário. Nessa altura que o Ferreira de Castro... o diretor disse-me assim, olha, tu é que vais ser o responsável do suplemento literário. E então, pronto, nessa altura conheci e fotografei os melhores poetas, escritores... António Gedeão, Mário Dionísio... Todos esses. Incrível. E então eu fazia o seguinte, nas entrevistas, como sabes, as pessoas estavam sentadas, fazem gestos. Eu ouvia atentamente, mas depois de acabar a entrevista, propunha-lhes fazer umas fotografias, Sobre daquilo que eu tinha ouvido, e então comecei... Sr. Ferreira de Castro, põe-se ali naquela escrevidinha onde escreve... Pois. Não, e dizia assim, muito bom. Não, esqueça-se de mim. Exato. O senhor ia fumar, faz favor, acenda lá, não sei o que, o caso do Ferreira de Castro, tudo assim. E então, quer dizer, quando manda as fotografias para a redação... Eram diferentes, de facto. E então, no outro dia, recebo uma chamada para ir com muita urgência, que o diretor queria falar comigo, eu fiquei aflito. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz de mal? E então, chego lá e vejo todo sorridente. Assim, olha, não é nada de mal. Exato. E então diz simpaticamente, olha, gostei muito das suas fotografias, tu fotografas de maneira diferente, tu agora vais ser o fotógrafo do suplemento literário. Depois, então, nessa altura, conheci e fotografei as melhores pessoas deste país. Impressionante. E uma coisa uma galeria extraordinária. Foi as pessoas que confiavam em mim. Eu depois dava-lhes as fotografias, eles davam-me livros, comecei a ler mais, eu sou um autodidata. A Sofia Melbrander tem uma fotografia muito bonita, está na exposição, ela a dançar com os filhos, com o Miguel César Tavares e com a Teresa, e a dizer, a Sofia era lá na Travessa das Mónicas, Eduardo, está à vontade, fotografa. Exatamente. Isso é muito bom. Dizia-me assim, palavrão, você faz parte da família, esteja à vontade. E então ia fazendo fotografias à vontade. E depois dava-lhes as fotografias, claro. Chegou a ser o fotógrafo da presidência, por exemplo, concretamente do Ramalhiantes, nos dois mandatos, e tirou uma fotografia a ele com uma lente a ver, ele fazia coleção de relógios, a fazer de relojoeiro. Foi uma ideia sua. Claro. Até a lupa era sua. O Yanes era fantástico, apresentava-me aos presidentes. O Reagan, apresentou ao Reagan, por exemplo, Ronald Reagan. E assim, dessa maneira, olha, o Eduardo Gageiro é o nosso fotógrafo e é meu amigo. E já ganhou uma medalha de ouro em Washington. Verdade. E então o Reagan chamou-me, vamos fazer uma fotografia. De forma que eu acho que eu tive a sorte de arranjar pessoas excelentes, mas as pessoas confiaram em mim. Quer dizer, isso que é fundamental. Eu era capaz de ser paparazzi, acho horroroso. Sabe? Eu acho que tem que dignificar a pessoa que se fotografa. Foi isso sempre que eu fiz. Há uma história extraordinária desta fotografia da Viúva de Nazaré, os de Calvário, uma fotografia de 62, ela faz agora 62 anos. Qual delas? O Calvário, aquela da mulher da Nazaré. Essa fotografia. Que lhe deu medalhas de ouro, 22 medalhas de ouro e levou à prisão. Essa fotografia ganhou 16 medalhas de ouro. Impressionante. Quer dizer, ganhou em Washington, ganhou também, ganhou em Hong Kong, ganhou pelo mundo fora, ganhou na Roménia, ganhou, sei lá, países de leste e não só. São 16 medalhas de ouro. Eu tenho na lista agora na cabeça, não sei. E então, uma eu ganhei cerca de 300 prémios internacionais também. Sim, claro, no total, sim. E então acontece que fui convidado também a fazer muitas exposições internacionais. A última foi no Museu Mundial de Arte de Pequim, por exemplo. E há uma fotografia sua que tem 1000 fotógrafos a fotografar e o Eduardo a fotografar os fotógrafos. Fotografei os fotógrafos que me estavam a fotografar. É extraordinário. Então, nessa altura até estava a lutar com uma coisa grave na sua saúde, nessa altura. Diga. Nessa altura estava a lutar pela sua saúde. Estava nessa altura, passado pouco tempo, nessa altura aconteceu uma coisa que considero que foi das mais dramáticas da minha vida. Eu ganhei o prémio em Pequim. A fotografia ganha o prémio máximo que foi escolhida pelo Roberto Pleix, que era da WordPress Foto, a escolha do júri, ganham entre 35 mil fotografias. Tão simples quanto isso. E de forma que, aliás, eu tenho lá o catálogo com ele, com a fotografia na mão.
Então acontece que eu realmente fiquei feliz e depois pensei fazer uma reportagem. Já tinha feito tanta coisa em Portugal e não sei quais. Aliás, fiz reportagens em 72 países. Mas pensei assim, na altura foi na altura do Darfur. Eu sim, tenho que fazer esta luta desta gente que está a ser morta de uma maneira infame. E há fome, sim. E então consegui falar com o Guterres, que era da Acnur, e era muito simpático, já com certeza. E então você tem que ir a Genebra, e eu falo lá com as pessoas indicadas e combinei isso. Lá fui a Genebra, felicíssimo, e então, passado um mês, aparece-me um linfoma que controlou a vida durante 3 anos. Com quimioterapia. Então tive que desistir porque não, tratamentos dolorosos, primeiro foi radioterapia, depois foi quimioterapia. Sim. E foi terrível. Safou-se, o que é certo é que safou. Eduardo Gageiro, ficámos aqui em suspense, Eduardo, nesta luta que o Eduardo fez entre a vida e a morte, porque de facto, de repente apareceu-lhe uns gânglios, apareceu-lhe um caroço no pescoço, depois já foi para os pulmões, fez esses tratamentos, mas um dia recebeu uma chamada da sua filha, muito contente, a dizer que que não era desta. Morrer, pelo menos, tenho essa sorte. E vou dizer-lhe que eu fiz exposições por esse mundo fora e que em Portugal nunca fui convidado para fazer uma grande exposição. Isso chocou-me profundamente. Sim. E eu assim, o ano passado, quando eu fiz um livro sobre o amor, convidei as altas individualidades, como dizer-se, não foi ninguém, só foi o Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas. Engenheiro Carlos Moedas. E então eu estava um bocado Este livro, Amor é um fogo que arde sem se ver, com os poemas lindos. Apareceu imensa gente, não é? Claro. E então... Tem aquela fotografia com o Eunice Munhoz. Tem aquela foto com o Eunice Munhoz, com os netos ou com os filhos, com os filhos, lindíssima, de 66, ou que é uma fotografia antiga, muito bonita. E então acontece que eu disse ao Presidente da Câmara, olha, eu lamento profundamente, fiz exposições aqui, ali. Nunca ninguém me convidou em Portugal a fazer uma exposição com uma certa dimensão. E então, passado 10 dias, é que entraram em contato comigo e depois propuseram fazer e estou feliz por isso. Diga uma coisa, como é que o Eduardo gostava de ser lembrado? Por alguma imagem particular? Alguma que será assim, que o represente? Olha, eu já eu às vezes tenho assim uma saída. Diga. Já programei o meu funeral. Então. Estou a brincar. Outro dia passei pela Academia Recreativa Musical de Sacavém, que é muito próximo do cemitério. Sim. E a 50 metros. E fui lá falar com o Presidente, e falei, quer falar contigo? Então, olha, queria que o meu funeral, que quando morresse, viesse aqui para a Academia, que eu sou sócio desde há 50 ou 60 anos. E de forma que estamos partindo do cemitério, as pessoas não vão ter trabalho nenhum, não vão dar muito. E depois a minha família diz assim, não quero cá cerimónias religiosas nem nada. Quero ir com o colete da Acnur, foi a única reportagem que eu não quis fazer. Dos refugiados? Com as calças que eu comprei na Austrália, tive em Timor, e de ténis. Não ponho máquina fotográfica, porque senão o homem do cemitério pode ficar com ela. Exato. Mas quer dizer, tanto nada de cerimónias, nada... e outra coisa que é ridícula, eu gosto muito, não estou afiliado a nenhum partido, mas gosto muito do canto alentejano. Sim. E então há uma canção que me impressiona muito, que é a canção do Mineiro. E então falei com uns amigos de Sacavém, que cantam a canção do Mineiro. Olha, quando eu morrer vão lá cantar a canção do Mineiro. Então é um espetáculo. Está tudo previsto. Não pode ser uma coisa muito tétrica. E o seu espólio, já tem noção de quantos milhões de imagens tem ou não? Nunca contei, mas mais de 1 milhão de imagens tenho. É porque, se não me engano, Torres Vedras está um bocadinho estão a tratar disso, não é? Gostava de ter uma casa da imagem em Torres Vedras? Exatamente. Eu vou dizer porque é que Torres Vedras. Aqui há uns anos, um presidente de Câmara que eu conhecia, disse... convidou-me para lá ir a jantar com ele e convidou também um amigo meu de Torres Vedras para jantarmos todos. E ele disse, Eduardo, eu quero fazer um convite para você fazer um livro sobre a parte histórica de Torres Vedras.
Eu disse, Carlos Miguel, você desculpa, eu não gosto desse tipo de livros e não sei quais. Eu nunca fiz nenhum, ele apanhou-me, nunca fiz nenhum, você fez um sobre Évora. Pois fiz, tem razão, desculpa. E ao Alentejo, aquele com os textos do Saramago e não sei o quê. E então, e do Torga. E então, depois fiz, portanto, porque é que foi não faz apanhado. sobre Torres Vedras? Eu disse, pronto, está bem, vamos pensar nisso. Eu tenho que falar com um historiador para me mostrar Torres Vedras. Eu conheço Torres Vedras, mas não conheço assim tão bem. E então andei lá, sei lá, quando ia lá, fazia as imagens, depois regressava para descansar, e andei lá meses. Ao fim de um tempo fez-se um livro. Tive 2 horas a assinar livros. Impressionante. Adorei. Incrível. E então, porquê? Porque Torres Vedras está aqui ao pé da porta, é mais rápido ir para Torres Vedras do que para a Costa da Caparica. Pois é. E então tem um mercado fantástico. Sim. Tem peixe magnífico ali em Santa Cruz. Tem carne do melhor que há. O mosteiro antigo, muito bonito. E tem uma vida intelectual cuidada. É verdade. Ao fim de semana... Não é só o Carnaval. Não, Carnaval... Também temos fotos boas do Carnaval. Também temos fotos boas. Foi o último livro que eu fiz. O Carnaval é autêntico. É o único que eu conheço. Conheço o Rio de Janeiro. E então acontece... O Rio de Janeiro também é autêntico. Claro. E então acontece que comecei... já estou a fazer as fotografias. E então, quer dizer, entretanto, comecei Tem um património a ver que aquilo tinha um evento cultural fantástico. Há bom teatro, há bom cinema ao fim de semana e tem imensa gente interessada por cultura. E então, quer dizer, falar com... Eles souberam disso. Promoveram o seu trabalho, claro. É incrível porque todos os seus livros, a começar pelo Gente, aquele primeiro, depois o Mulher, todos depois têm textos, a Maria Velho da Costa, a Sofia, o Miguel Torgan, aquele do Alentejo, o David Marão Ferreira, o texto de Mário Soares, do José Saramago, do Lobo Antunes, do Jorge Sampaio, do José Matoso, Lídia Jorge, e nunca mais acaba das pessoas extraordinárias que o Eduardo sempre convidou para os seus livros. Tenho que falar, obviamente, e porque aí estamos quase a celebrar os 50 anos, do 25 de Abril, e de facto foi a reportagem mais importante da sua vida. E o Eduardo tem uma lata que mais ninguém tem. Foi porque sabe que no século únicos. Havia grupos muito politizados. Eu não me filiei em nenhum partido, mas estava muito bem com eles e continuo a dar, dos poucos que estão vivos. E então acontece que falaram às 6 da manhã, aquilo já havia quer dizer assim, um sururu. Um sururu, já tinha havido a revolta das Caldas. Exatamente. Estava para breve. Olha, vai para o terreno de passe já. É hoje. É hoje. Leva os rolos todos, levei 20, só tenho 14, essa é da história. Tirou a última, aquele PID em cuecas. PID em cuecas, exatamente. E foi a última foto que tirou, está na exposição hoje. Da manhã. Sim, e então acontece que lá fui eu, aparece um soldado, delicadamente, não pode passar, porque o nosso comandante não quer. E eu, com algum descaramento, digo-lhe assim, leva-me ao comandante, que eu sou amigo do comandante, tá? E então, ele, coitado, acreditou e disse, leva este senhor ao comandante, que ele é amigo do comandante. E eu passei, aliás, fui com um colega dele. E então, apresentaram-me ao comandante. Eu não sabia que era o comandante. E disse, apresentou-se. Eduardo Gageiro, do Século Ilustrado. E eu disse, mas eu sei quem você é. Salgueiro Maia, eu sei quem você é. Era Salgueiro Maia. Desculpa, mas como é que o senhor sabe quem eu sou? Quem eu sou? Compro todas as semanas o Século Ilustrado. Que e você faz fotografias que eu gosto. Incrível. Você fotografa Portugal real. Ele fez-lhe uma grande dedicatória naquela coisa que lhe mandou. E que ele diz que foi o primeiro. O fotógrafo, é verdade. O primeiro a aderir ao movimento. E então, quer dizer, a partir dessa altura, desde as 6 da manhã... Ande comigo. E ficou a acompanhar. Só apareceram os outros jornalistas por volta das 11. Até os câmaras e tudo. E andei, assistia tudo. Incrível. E então, quer dizer, foi um dia impressionante, porque eu já tinha sido preso, já estava muito triste de viver num país deste, quando eu conhecia tantos países diferentes, e assim hoje é que é, e estava felicíssimo, assim, a partir de agora Portugal vai ser diferente. E afinal não foi assim tão... Exatamente. 50 anos depois, esperava melhor. Esperava melhor? Não, esperava, quer dizer... Mais liberdade, mais quê? Não, liberdade talvez haja, mas que a riqueza fosse mais bem distribuída. E por exemplo, de conhecimento de todos os portugueses, que há empresas que têm milhões e milhões de lucro, não vou citar nomes, coisas... se posso citar nomes, eu cito. E supermercados. Há um supermercado, para mim, é o pior que existe em Portugal,
na primeira, não vou dizer o nome, no primeiro semestre o primeiro semestre do ano passado, sim, lucrou 300 milhões de euros de lucro. 300 milhões! É impressionante. Impressionante. Há um mesmo na minha frente, eu nem vou lá, quer dizer, aquilo para... Porque, quer dizer, eu acho que eles têm que ter lucro, toda a gente tem que ter lucro. Claro. Mas porquê é que não pagam um imposto? Dá muitos trabalhos, dá trabalho a muita gente. Em relação ao excesso de lucros, em benefício do povo. Sim, claro. Eu estou a falar em povo que é povo meu, eu não estou filiado em nenhum à linguagem. Exatamente. A linguagem assim muito. É por estar chocado com esta marcada, mas é o povo, é o povo, os mais humildes, as pessoas têm dificuldades. Agora já vai na classe média, porquê? Já a classe média tem dificuldades. Claro que sim. Discordo e aqueles problemas de uma empresa de telemóveis e coisas. Tudo isso é tão feio. Escândalo, fica muito escandalizado. E agora na Madeira. Corrupção, não sei o que é isso. E agora na Madeira. Entristece-o esta corrupção e estes casos todos com os políticos. Pois, revolta-me isso. Diga. Se não revolta essa revolta-me. A corrupção Sim. Agora estou aqui a passar algumas imagens. Há umas imagens suas, muito emblemáticas, que eu gosto muito. Aquela do Salazar no forte de... essa eu gosto muito. É extraordinária. Ele sozinho... É um homem só. O homem só. Esta do... Esteticamente é muito bonita, já reparou? Sim. E cá está o enquadramento, a regrador, está lá tudo. Compreendi. Aquela do Américo de Deus Rodrigues Tomás, com os governantes, quando ele veio de Angola, com a mão na cara, triste. Quando ele veio da África. Quando veio de Angola, exato. Quando ele veio da África, está o terreiro, e então o ministro do Interior, estão as pessoas todas. E então, quando ele veio da África, deram mais notícias, com certeza. Claro. E então, vê-se que ele está profundamente preocupado. Está com a mão na cara, assim, com um ar mesmo triste. Há outras imagens, aquela na morte do Salazar, a governanta, esta não está na exposição, mas eu sei que é uma que o marca muito, gostou muito. Era muito governanta muito violenta. E está num livro meu chamado Olhares. E nessa altura proibiram as fotografias. Maria, é a despedida da Maria, a dar-lhe um beijo. A governanta de sempre. A dar um beijo a ele no caixão. A despedir-se quando iam fechar o caixão. Eu estive lá até ao fim, porque os outros jornalistas, os outros fotógrafos, foram-se embora. Falta de profissionalismo. Ficou? Assim, nem que passe fome, eu que gosto muito de comer, passei fome nesse dia. Gosta de peixe cozido, ouvi dizer. Gosta de peixe cozido. Gosto. Não gosta? Sim, ouvi dizer que gostava muito de peixe cozido, é engraçado. Sim, gosto imenso. E há outro momento que eu tenho, há mais 2 momentos que eu vou lembrar, seus, muito bons. Um é com o Papa Paulo VI em Fátima. Quando teve cá o São Paulo VI, em 67. Essa é gira. Essa é gira. A minha... 1 milhão de pessoas. O meu susto fez com que eu fizesse uma grande imagem. É assim, eu trabalhava em imensas jornais e revistas internacionais e trabalhava para a Associated Press. Uhum. E as fotografias que a PIDE não gostava, a maioria eram enviadas através da Associated Press e depois de outros canais que eu não vou dizer. Sim. E então acontece, quando veio cá o Papa, havia uma equipa dos melhores fotógrafos da Associated Press, de mundiais. Pronto. E eu era o português que ia trabalhar para a Associated Press. E então a minha incumbência era ir para um palanque próximo do palco. Próximo do palco, eu tinha objetivas e teleobjetivas. Teleobjetivas? Porque a Canon passa a marca. É que me dava as máquinas, prémios que eu ganhava. Mas ficava muito longe mesmo assim. Ficava muito longe ainda do Papa. Sim, ficava. E então? Ficava longe do Papa, mas com a teleobjetiva de 300, ficava, mas era uma imagem normal. Sim. E então acontece que quando eu chego, lá o grupo da Associated Press teve toda nos copos até às tantas. E então aquilo acabou o quê? Às 5 da manhã. Eu sempre vou dormir 1 hora ou 2. E então levantei-me às 7. E então tento entrar no santuário. No recinto. E eu assim, mas como é que eu passo? Estava lá 1 milhão de pessoas. E eu assim, todo desgraçado. Como é que eu tentei ali e andava 1 metro ou 2? E então, por fim, havia uma torre da televisão no corredor onde ia passar o Papa. E então eu
a pedir por todo o Sandinha, pá, eu conhecia, as pessoas conheciam-se todas. Deixa-me ir aí para cima, para o pé de ti, pá, que não sei, todo desgraçado, todo desgraçado. Eu estava mesmo em pânico. Pá, não podes vir, porque eu tenho que fazer um movimento de câmara, não sei como é. Pá, mas eu ajoelho, eu que não sou religioso, eu ajoelho quando fizesse um movimento de câmara, então sobe lá. Eu não atrapalho. E então, foi o que quis ouvir. Chego lá, falei, pá, obrigado, não é? E então, lá estou eu ainda a acalmar, aparece o Papa no corredor, a olhar para a frente, assim. Sim. Eu estou aqui, no lado esquerdo, não é? E então começo eu a esgrir assim, João Paulo! Não, era Paulo VI. João Paulo. É o João Paulo. Não, Paulo VI. Paulo VI. Paulo VI, assim, exatamente. Paulo VI. Aos gritos. Eu estava em pânico e ele olha para mim, deve ter pensado que este maluco está a olhar para mim. E depois está. E abre os braços. Foi a primeira fotografia. Foi para todo o mundo, através da sua imprensa. Há outro momento extraordinário seu, quando foi os Jogos Olímpicos de Munique. Houve aquele comando, aquele grupo do Setembro Negro, que matou 11 atletas israelitas, aquele comando palestiniano. Já nessa altura havia esses problemas todos. Havia problemas, é terrível. E o Eduardo conseguiu lá furar aquilo para tirar umas fotos que mais ninguém teve. E conseguiu furar aquilo para tirar umas fotos que foram um exclusivo mundial. Foi muito complicado. Foi das coisas mais difíceis que eu fiz. Então é assim. Eu fui para lá logo que houve notícia e não deixavam passar ninguém. Aquilo era polícia sobre polícia e não sei o que mais, e tanques e não sei o que mais. Quando, não me lembro se eram 11 horas da noite, ou era 10h30, não me lembro a hora. O que é certo é que aquilo começam a entrar as pessoas, os atletas, assim a correr e tal, porque aquilo houve notícia que ia acontecer coisas muito complicadas. Sim. Eu não sabia o que era. Mas o que é certo é que continuava a não deixar entrar. E de repente eu vejo que o crachá que eles tinham, os atletas, o crachá que eu tinha, tinha mais 2 letras do que os atletas. E então, de repente eu tinha um blusão azul escuro, parecido com os atletas. Fez-te passar por atleta? E pus as máquinas dentro de um saco, não era destes sofisticados que é agora, que era parecido com os atletas, azul e de por cima. Eu estava vestido de azul, com blusão azul. E então, meto-me numa fila, tapa as 3 letras e entrei. E consegue passar no meio dos atletas como se fosse mais um. Mais um. Pronto. E então, foi até ao 16º andar? Vejo-me lá dentro e fiquei, não posso acreditar. Até tirei logo o crachá para não haver problemas. Não, eu dizia que eu era jornalista, tinha mais 3 letras. E então, mostrei-me com eles, não sei como estou ali um bocado, eu vou para uma varanda ali logo, e os helicópteros estavam muito próximos. Mas depois, ainda não sabia o que é que ia acontecer, a maioria das pessoas não sabia. Nem eu sabia. Sabia que havia os helicópteros, depois soube mais tarde que tinha havido negociações e que iam embarcar com os patrocinianos. E então acontece que vieram uma quantidade de polícias à paisana, aquilo parecia o faroeste, com pequenas metralhadoras debaixo do casaco e não sei o que mais, e correram com todas as pessoas que estavam ali. Mais para dentro, já estava dentro da cidade olímpica. Sim. Mais para dentro. E então, mais para dentro, a delegação portuguesa estava no 16º andar desse prédio. Eu assim, o que me resta é ir lá para cima, porque aqueles não querem ninguém aqui embaixo. Aqui embaixo, claro. Estava perigoso. Torto. E então lá vou eu. Subiu as escadas. Os elevadores estavam avariados. Se calhar até foi o comando dos palestinianos que avariaram. E então eu, preocupadíssimo, era novo, agora não conseguia. Subiu os 16 andares? 16 andares, a pé, escadas. Sim. E então cheguei lá acima, toquei a campainha, eles os portugueses abriram a porta. Como é que conseguiste entrar? Como é que foi? O que é que estás aqui a fazer? Consegui. Eu só fiz assim. Apaguem as luzes. Não, olha, apagam as luzes que eu vou voltar para a varanda. Não me quis falar naquele momento. E então lá estou eu, na varanda, não podia esperar flash, nem pensar, não gosto de flash. Simplesmente não havia máquinas, digamos, digitais. Sim. Era película. Sim. A mais sensível era 400 ASA, que era pouco. Não é? Sim. E então eu tinha a máquina, tinha uma objetiva de 85mm, que era muito luminosa, assim, mas aquilo era praticamente às escuras. Eu sei mesmo, com essa objetiva luminosa e dando uma velocidade lenta, dei 4 aves de segundo, com a máquina apoiada na varanda. Para não tremer. Simplesmente não era suficiente.
E então, nessa noite, vinha o treinador da luta greco-romana para Lisboa, e eu fiz um bilhete, tenho esse bilhete ainda, que vai para o museu, assim, quer dizer, explicava o que tinha acontecido. Para entregar o rolo. Entregue o rolo ao Fernando Baião e digam para ele puxar o rolo, a linguagem fotográfica é revelar mais. Sim. Puxar o rolo, que isto foi feito praticamente às escuras. E pronto. Mas disse que era um exclusivo mundial, ninguém mais tinha fotografado. Assistiu, no fundo, àquela saída para os helicópteros dos terroristas, o famoso Carlos e aquela... Não, e depois fui para o bar do centro de imprensa, beber uns copos, e vi bem nessa noite, e então disse que tinha feito. Ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Ofereceram-me o equivalente ao Volkswagen. 250? As coisas já iam... Na altura o dinheiro não era nada para mim. Era não sei quantos marcos. E foi assim de preço. E então pronto, isso foi importante, mas no outro dia já pensei cabeça fria. Mas não estou arrependido. Uma última coisa, Eduardo. O que é para si a fotografia? Porquê é que a fotografia é tão importante que as outras artes não conseguem? Ora bem, por exemplo, no cinema, eu adoro cinema. Sim. E o cinema ajudou a cultivar muito. Eu diria que quase todos os livros, os filmes não realistas italianos. Simplesmente o cinema passa uma ideia com uma sequência de imagens. Sim. A fotografia é única. Quer dizer, uma pessoa numa fotografia dar uma ideia que consiga sensibilizar outra pessoa é muito mais difícil. Muito mais. Tem que ter muita força. É um instante, fixa o instante, não é? É, um instante. E para mim essa paixão é insubstituível. Ando sempre com a máquina, como sabe. Já disse que estou aqui, mas tenho a máquina, agora é mais pequenina. Eu vi. Mas, aliás, os seus colegas dizem que se um dia não levar a máquina, tem que pagar o almoço. Exatamente. Eu digo, se me virem um dia sem máquina, pago o almoço. Eduardo Gaja. Nunca paguei nenhum almoço, mas sinto começar a ser não temos mais tempo, mas quero agradecer muito a sua disponibilidade em vir aqui no seu dia de anos à Rádio Observador. Quero agradecer muito também tudo o que nos deu da nossa história recente e as personalidades do mundo que vemos através do seu olhar, e quero deixar, desta exposição Factum, vem lá um catálogo, em breve vai sair um catálogo com o ensaio do Sérgio Gomes, e já agora, depois da manhã, no domingo, dia 18, vai haver uma visita guiada com o Jorge Catarino, da equipa de mediação das galerias municipais, uma visita gratuita, às 4 da tarde, não perca. Fica então este convite para a exposição Factum, fotografias de Eduardo Gageiro, do Real Nascente da Corredoria Nacional, em Belém, até 5 de maio, todos os dias, das 10 às 6, com entrada livre. Bem-aja, Eduardo, e até breve. Quero agradecer-lhe. Foi uma ótima entrevista, das melhores que me fizeram. E de forma que foi uma honra ser entrevistado por si. Muito obrigado. Bem-aja.